Bem, mudou muita coisa, não é? Desde a própria estrutura da Praga, que passou a ter, a trabalhar com relações de escala muito maiores, não é? O Super Gorilla, na altura, foi para aí dos primeiros espetáculos que nós tivemos uma coprodução com... Quer dizer, eu já nem me lembro muito bem, não, por acaso o Shall We Dance a seguir é que teve essa coprodução, portanto foi um espetáculo que foi feito no espaço do tempo. E nós fazíamos espetáculos no Armazém Miguel Bombarda, portanto, muito precários, sem projetores ou com um ou dois que nós eventualmente tínhamos conseguido arranjar. E era uma dinâmica de proximidade muito maior do público, portanto, não havia um espaço muito grande, etc. Portanto, o que aconteceu foi que a Praga foi também desenvolvendo espetáculos dessa relação de escala maior, de escala média, escala grande, escala gigantesca, megalómana, festivais, curadorias, etc, etc. E, portanto, voltar a este espetáculo é voltar a um espetáculo que não tem figurino à partida, não tem luzes, só tem, por acaso, tem muito poucos efeitos de luz, são para aí dois, e é só porque o espaço onde eu estou a apresentar agora é um teatro e, portanto, não tem uma iluminação própria, mas se for na rua, no jardim ou numa galeria, eu não teria luz. E também não tem cenografia, portanto, é uma ideia antiga que é o cenógrafo, é a cenografia. Portanto, é isso, o espetáculo volta a uma dimensão que muitas pessoas, entretanto, já não conhecem da Praga, ou que já se esqueceram, uma relação muito mais próxima, muito mais depurada, vá lá, de meios tecnológicos, não quer dizer que seja melhor, é só simplesmente uma outra forma de fazer, onde a escrita é partilhada com o José Maria Vieira Mendes, tal como no Super Gorilla, e também a diferença é que, enquanto no Super Gorilla a proposta inicial era de arrebentar com o teatro, arrebentar com as ideias do teatro e acabar a arrebentar comigo, eu neste momento a ideia não é tão... Esta revisitação, passado quase 20 anos deste espetáculo, onde eu continuo cheio de energia de um lado para o outro, a mexer-me, ainda que seja de uma forma diferente, não é essa procura de desmantelamento do eu de uma forma totalista, se assim se pode dizer, não é? Arrebentar comigo, arrebentar com o mundo, etc. Mas de uma desmontagem contínua perante o olhar do espectador e também perante uma humilhação minha, ou uma acessão crítica minha em relação àquilo que eu penso, etc, etc. Portanto, são estas dinâmicas todas que mudaram, entretanto. Sim, podemos dizer, sendo que não é uma memória no sentido linear narrativo, não é? Esta viagem pela memória é na ativação da memória que é presente em todos os animais, em todos os seres, a cada momento e a cada segundo. Portanto, nós agimos segundo coisas de memória, não é? Essa afetação daquilo que é a gramática que nós fomos interiorizando e que nos ajuda a sobreviver. Este espetáculo tem a ver com isso, portanto, mas não tem a ver com essa memória de... Eu percebo a pergunta de onde ela vem, não é? Porque ela elenca coisas do passado da própria Praga, mas na verdade elas estão sempre ancoradas e estão sempre a ser ativadas naquele preciso momento. Portanto, eu não digo que foi no passado, é naquele momento, porque o meu corpo continua a ser o mesmo. Portanto, o espetáculo que eu fiz em 2005, eu continuo a ser a mesma pessoa, não é? E para mais naquele espaço onde estou a apresentar, como noutros, eu não consigo dissociar a minha apresentação naquele espetáculo e naquele espaço de outras histórias ou de outros espetáculos que eu também já fiz naquele espaço. E, portanto, eu estou a fazer e ao mesmo tempo estou a ver outras pessoas que estiveram comigo ali, ou outros seres que estiveram comigo, outros públicos. Tive muitas experiências pelo espaço onde estou a passar e, portanto, a cada momento sou confrontado em tempo real com essa memória que é de tempo real, porque o meu corpo continua a ser o mesmo e a minha cabeça continua a ser a mesma, ainda que com estas diferenças, estas evoluções todas. Como estar aqui na Rua das Gaivotas 6, não é? Eu sei exatamente como foi a primeira vez que entrei, qual era a espacialidade disto, as obras que fizemos, né? Estava tudo subdividido. Os livros que estão atrás são de duas bibliotecas minhas, mais de ofertas de outras pessoas, mais do Pedro Peninha, do Zé Maria Vieira Mendes e da Cláudia. Portanto, é assim eu estou constantemente a ser não é reclamado, mas a ser interpelado por todas as coisas da vida, não é? Ainda que eu tenha a memória até bastante fraca. Sim, sim, a biografia dizes, não é? A biografia está presente no espetáculo, sim. Mas isso é porque eu não consigo também, quer dizer, eu tento diferenciar a minha atividade laboral da minha atividade pessoal, apesar de
durante muito tempo isso não ter acontecido, portanto, abdiquei muito da minha vida pessoal e de algum privilégio até que poderia ter na forma de viver, economicamente, socialmente, etc., para poder desenvolver uma ideia de arte em nome de tudo aquilo que eu acho que era importante, amorosamente, afetuosamente, eticamente, etc., mas tenho tentado aprender a dividir estas duas coisas. Mas sim, a minha vida está lá porque eu estou implicado em tudo aquilo que faço, não é? Desde as coisas que compro e como, aos espetáculos que faço, à maneira como eu tento lidar com as pessoas, ou tento gerir as minhas idiosincrasias com elas. É biográfico nesse sentido, mas não é uma biografia stricto sensu que tente representar, não é? Mais próximo talvez de um ciclo Top Models, que entretanto foi interrompido e eu fazia com os meus amigos, que eram espetáculos feitos a pensar sobre a minha relação com eles e a vida deles, em que de facto não revelava nada de íntimo deles, até porque não consigo, não dá para numa hora, 2 horas ou 3 horas sintetizar aquilo que é a vida de uma pessoa e ser justo até com ela, porque não há santos nem há demónios, mas sim escolher simplesmente informações delas para de alguma forma poder pensar-me. Portanto, isto aqui é a mesma coisa, utilizo algumas informações biográficas, outras que são ficcionadas, não é? E isso é curioso, ver o que as pessoas estão a ver, porque eu digo, eu adoro ter sexo ao espelho, ou eu adoro não sei o quê, e as pessoas acham que aquilo é igual a... Eu apresentei o Super Gorilla em 2005 e não tem o mesmo valor, até porque a minha identidade a maneira como eu me autodefino é também gerada por desejos e por especulações e fabulações sobre mim próprio. Portanto, sim, é biográfico, mas não no sentido de não coincide necessariamente com a verdade, nem é a minha vida toda posta ali. Não estou sozinho em palco, estou com um cenógrafo. Tenho uma cenografia. Há uma coisa que é chata, que é essa, ainda por cima, no sítio onde que eu tento ativar, não é? Que está sempre a plasmar e a citar profissões, modos de expressão, etc. Portanto, há um encadeamento plástico. Há uma coisa chata que é a total dependência textual de mim próprio. Isso não está subdividido por outras pessoas. Essa é a parte mais chata, mas é uma parte também que... é um desafio para também me autodescontrolar de alguma forma, não sei, para me pôr em teste, não no sentido que as pessoas têm que ver aquilo como um teste, mas de fugir a uma ideia, a uma norma de fazer um monólogo, ou de fazer um solo, ou até de dizer o texto de uma determinada forma. E por isso, só por haver essa dissensão com aquilo que é o preponderante, para mim já acho que já vale a pena, porque já abre uma possibilidade, e até abre uma possibilidade de outros fazerem coisas de uma forma que não é aquela forma que normalmente lhes é imposta e que muitos de nós até nem sequer conseguimos executar, não é? Fazer o rei de uma determinada forma, quando o esperado esteticamente e canonicamente é tu teres uma forma e de repente poderes, ok, se calhar não vou fazer o rei do Shakespeare porque não sou o galã da televisão, não sei o quê, mas posso fazer outras coisas e de alguma forma ir também abrindo ainda mais o léxico gramatical corporal, que lá está, nos espetáculos de larga escala, que têm uma determinada eficácia, etc., que nós fazemos, às vezes tendem a poder estar a ser lidos de uma determinada forma que não é realmente a forma com que nós trabalhamos, mas que tem a ver com esse afastamento, às vezes, que as pessoas têm das estruturas e da sua gênese e a sua apreensão que é sempre muito atomizada. Um espetáculo ali, um espetáculo ali, quando a Praga é muito mais do que isso, não é? É a sua relação com as redes sociais, é a Rua das Gavatas 6, são os livros, são as curadorias, é tipo, não, os filmes que agora vai estrear, não? Então é assim, são muitas coisas. Voltei a Montemor, foi uma coisa muito boa, sozinho. Foi numa altura, foi durante a pandemia, não é? Obviamente. Eu estava muito distante do CEF, foi mesmo um processo muito solitário. Eu já tinha pensado o que queria fazer, não era desta forma, mas também não era possível fazer a forma que eu queria porque não podia haver aproximação com o público, etc., nem partilha de objetos e isso, e portanto decidi uma outra forma. Mas foi um processo muito solitário também, não estava numa fase muito boa, durante a pandemia aconteceram diversas coisas que me deixaram numa fase muito boa, mas deu-me algum tipo de concentração sobre mim. Portanto, o processo foi muito, por um lado, estar sozinho,
sempre em diálogo com o Zé, que ia articulando todas as ideias e todas as coisas que lhe ia dizendo, e obviamente escrevendo e pondo as suas, não é? E depois de ir aproximando através de intimidade num espaço como o de Montemor, ainda que fosse num sítio novo que o Montemor tem, portanto não foi exatamente no sítio onde criei o Super Gorila, ir criando testando um material que eu já tinha desenvolvido de alguma forma nas performances parentes e no Inverted Landscapes, nos corpos das outras pessoas, em mim. E, portanto, foi assim, foi uma coisa muito lenta, íntima, progressiva e é isso. Eu odeio fazer teatro, nunca gostei de fazer teatro. Eu fui para o teatro, a história já é conhecida, fui para o que fui. E eu não sei, e faço teatro porque gosto de estar em cena com as pessoas, mas eu não gosto mesmo de fazer espetáculos. Eu não fico nervoso, não fico ansioso, não tenho aquela coisa de... mas acho sempre que primeiro estou aquém, porque não consigo representar dessa forma também. A escola também, de alguma forma, me ajudou a perceber que eu não podia representar da forma como as pessoas queriam e, portanto, eu também não lutei contra isso. Tentei descobrir uma espécie de persona intermédia onde eu posso agir no palco e que não é totalmente coincidente com aquilo que eu sou na vida, a não ser num espaço social onde eu tenha que ter gestos vazios com as pessoas para dizer olá, boa tarde. Não, eu não tenho necessidade desse tipo de atividade social, mas pronto, como tem que existir na sociedade, vou inventando essa persona, portanto, nunca quis fazer muito teatro nesse sentido. Divirto-me imenso a fazer os espetáculos da Praga, apesar de, quando o ONU está muito sobre mim, não gosto nada de o fazer, não é? Quando tenho que fazer assim, tipo aquelas aberturas com textos gigantescos e coisas assim, não gosto mais de estar assim, não sei, no backstage, ou tipo, a escrever, ou isso. Mas, sim, não tenho assim um grande kick, não sou nada uma pessoa teatral, tal como não vou ver muito teatro, também não gosto muito de fazer teatro, mas vou fazendo, é um trabalho e acho que tenho uma função, tento estar à altura daquilo que me comprometo, acho que nós, de alguma forma, conseguimos ir profissionalizando também uma forma de teatro que era vista como sendo um bocadinho off, etc. Gosto muito de pensar teatro, gosto muito de pensar a história das artes. Sei que sou muito polémico nas coisas que às vezes afirmo e que são mal lidas, mas não é de todo a minha função, ou a minha função não, o meu intuito, magoar o teatro ou as pessoas do teatro, mas pelo contrário, de alguma forma lutar por um espaço onde toda a gente consiga estar lá dentro. E pronto, nesse sentido, eu acho que o meu comportamento em cena, apesar de eu não gostar muito dele, tem recebido assim ecos positivos, vai recebendo ecos positivos das pessoas, não é? Algumas acham que eu estou sempre a fazer a mesma personagem, é ok, porque estou efetivamente. Outras acham que eu sou muito virtuoso, também é ok, mas eu não estou, não sou nada muito virtuoso. Mas isso, sinto que isso vai criando de alguma forma também um desejo das pessoas quererem fazer as suas coisas e aceitarem as suas dimensões físicas e identitárias para poder fazer coisas da forma como querem fazer e como podem fazer. E, portanto, dentro da minha lógica ética daquilo que é uma ideia de teatro, faz sentido eu estar lá dentro. Agora, se eu tenho muito prazer em estar lá dentro, não posso dizer que tenha, não é? Não é a coisa que mais me diverte e por isso sempre que há aqueles espetáculos com elencos, com outras pessoas vindo de fora, eu divirto muito mais, porque gosto de estar cá fora. Se calhar sou também mais exigente com essas pessoas do que sou quando estou dentro de um processo. Não é que eu não seja exigente comigo, sou bastante exigente e vou sempre, em todos os espetáculos, 2 dias ou 3 dias antes, se não uma semana antes, telefonar ou mandar uma mensagem ao Diogo Bento a dizer para ele decorar o texto para fazer por mim, porque eu não consigo. Esse é um clássico, não é? Porque não consigo mesmo, mas tento, quando estou dentro dos processos, a ficar às vezes um pouco disperso daquilo que os outros estão a fazer. E quando estou de fora consigo ser muito mais concreto, muito mais objetivo. E isso pode levar a alguma rispidez ou uma forma de olhar mais acutilante, menos não sei, mais profissional, não sei muito bem qual é que é a palavra, menos amical, vá, porque também eu divido esta coisa que é... Quando estou a trabalhar, os meus amigos são também pessoas que estão a trabalhar, mas a minha relação de amizade passa a ser outra coisa. A não ser com a Cláudia Jardim, com o Pedro Penin, com o Zé Maria Vieira Mendes, ou a Joana Barros, que são pessoas que é tipo, eu posso estar em hiperbólico total em relação a uma coisa qualquer e eles olham nos olhos e eu caio, não dá.
Mas pronto, mas é isso. Mas eu não tenho assim grande kick a fazer teatro. Bom, agora estamos numa fase de transição, não é? O Pedro Peninho foi para o Teatro Nacional, entrou o Diogo Bento, que é um nosso que tem colaborado na Praga de diversas formas, enquanto escritor, enquanto ator, e também já editámos um livro dele em coautoria com o João Pedro Vale e com o Nuno Alexandre Ferreira na nossa chancela no Sistema Solar. Portanto, estamos assim, acho que há várias alterações que vão acontecer, não é? Não só dessa dinâmica com uma nova pessoa dentro da estrutura, como também, e a saída de outra, não é? Como também, de alguma forma, estarmos vedados a mais uma instituição em Lisboa, não é? Que nós não vamos poder apresentar espetáculos lá, o que impossibilita, de alguma forma, também a cativação de meios ou de orçamentação, que para nós é fundamental para a nossa atividade e também para a Rua das Gaivotas 6, que tem um impacto gigante sobre a comunidade artística sem espaço, sejam criadores de teatro, de dança, artes plásticas, música, edição, you name it, they're all here. E, portanto, há essa alteração. Depois, também a dimensão e o tipo de espetáculos que estamos a preparar e que temos vindo a fazer, não é? Não só o filme que agora vai estrear em Berlim, que foi desenvolvido com o Jorge Jacome e o Dançando com a Diferença, mas também este espetáculo que volta a uma espécie de uma depuração, um abandonar de tudo aquilo que são, de alguma forma, a maquinaria e uma lógica teatral, bem como o espetáculo seguinte que vamos fazer, que é a Sagração da Primavera, no CCB, que é uma escala gigantesca e é um espetáculo de dança, traz aqui alguma transmutação, não é? Não só dos valores artísticos que nós queremos, mas também naquilo que vai ser uma nova dinâmica da própria Praga e da própria Rua das Gaivotas 6, que nós estamos a elaborar, porque vai ter que mudar, porque, entretanto, toda a sociedade está a mudar. Portanto, sim, estamos assim numa nova fase, assim, num refresh, num reboot. Não sabemos se é bom ou se é mau, mas esses também não são critérios para nós, portanto, estamos a testar e depois vamos vendo o que acontece, mas sim, sentimos que estamos assim numa nova vaga. Então, eu acho que um desejo para o teatro, de alguma forma, divide-se em duas coisas, entre aquilo que é o meu desejo institucional, não é? Em relação ao Ministério da Cultura, as instituições, a autarquia, etc., não é? Que seja muito mais arraigado esse desenvolvimento de conquista de justiça social, paridade, visibilização, etc., etc. E, portanto, o meu desejo para o lado institucional do teatro é que seja mais justo e célere na resolução dos problemas. E depois, para a sociedade civil, para os artistas, o meu desejo é que não saiam do caminho, porque estão no caminho certo, sempre tiveram. São artistas que sofrem muito, que abdicam de muita coisa na vida para continuar o seu caminho, que são muito plurais, não é? E por vezes dentro dessa pluralidade há, claro, mais afinidades ou outras, e outras menos, mas que o meu desejo é que eles continuem nesse caminho, que estão no caminho certo. Portanto, quem não está no caminho certo é provavelmente as instituições, mas também não estão no caminho pior, quando comparado com muitas outras geopolíticas, assim podemos dizer, ou pelo menos decisões noutros contextos geográficos daquilo que deve ser o investimento nas artes, mas não estão no caminho certo ainda e, portanto, é preciso ser mais célere, mais investir mais, apostar mais, visibilizar mais, dotar orçamentalmente mais, não é? Dignificar mais estes artistas que estão sempre no caminho certo. É como se estivéssemos sempre a achar que uma autoestrada sobre todos estes trajetos fosse uma forma mais rápida de chegar a um lado nenhum. Mas não há nenhum sítio para chegar. Não há que ter atenção ao mapeamento e todos estes caminhos que estão a existir e que, por vezes, como são tão plurais e às vezes são tão distantes, não têm meios para fazer frente a essa autoestrada que está a ser construída constantemente sobre eles. E, portanto, o ónus não pode estar neles, pode estar em quem tem a maquinaria e a parafernália toda para destruir. Em vez de destruir, construam. André, muito obrigado. Obrigado, eu.